Olá, eu sou Wagner Gabriel e apresento o podcast Ética na Estética. Hoje vamos conversar com a doutora Sandra Gasparro. A doutora Sandra Gasparro é biomédica pós-graduada em biomedicina estética e ela tem tantos títulos que eu prefiro que ela mesma diga para nós, porque além de tudo, ela foi uma das minhas mestras, uma das minhas professoras. Uma honra estar com você aqui, Sandra. Bem-vinda. Prazer. Olha, a honra é toda minha. Eu tenho ele como irmão, né? Irmão de outras vidas. E eu sou, sim, eu fui formada, na época que eu me formei, o meu título saiu, Ciências, né, Biológicas, especialidade médica. E aí eu já era enfermeira antes, resolvi voar, né, para outros conhecimentos. E hoje em dia eu sou esteta. Tenho vários títulos, 7 pós-graduações, 2 graduações, tenho mestrado, tranquei meu doutorado e a minha paixão é a estética. E escritora também, da editora Sim. Napoleão, um livro sobre fios também. Vamos lá direto já sobre o assunto da ética na estética. Quais são os dilemas éticos que o biomédico esteta enfrenta no mercado? Como é que você enfrenta isso? Como é que você lida com isso? O que eu falei lá fora, o grande problema não é nem a categoria. O problema é que o brasileiro não sabe o que significa ética. E aí todo mundo sai fazendo tudo ao mesmo tempo, que nós até depois a gente vai ter um bate-bola sobre isso, sim, né? Sim. Então, assim, para mim, dentro do meu espaço, da minha clínica, eu não tenho que enfrentar a ética porque eu sei muito bem o que eu posso fazer. O que eu acho que falta é conscientização e orientação para todos que são estetas. Por isso é que a ética é primordial. O pessoal, quem trabalha com isso, não sabe o que significa. É esse o problema. Existe uma... Bom, ética é um assunto da filosofia, né? Sim. Bioética, então, daria horas para a gente... Sim, conversar. Falar, né? Mas eu gosto de ver uma definição do Cortella, que ele fala assim, ele reduz da seguinte maneira. 3 perguntinhas. Posso, quero e devo. Uhum. Tem coisas que eu posso fazer, devo fazer, mas não quero. Sim. Não estou afim hoje. Sim. Tem coisas que eu quero, devo, mas não posso fazer, né? Acho que a gente tem que estar sempre colocando sim nessas 3 perguntas, né? Sim. E aí, vamos lá. Dentro daquele conceito que a gente tem de conduta ética e tudo mais... como é que você equilibra essa busca pela beleza com a responsabilidade ética? Porque assim, o paciente ele chega querendo tudo, né? Uhum. Ele quer entrar com X anos e sair com X menos 10, no mínimo, né? Como é que você concilia essa questão do proceder e da segurança do paciente? Como é que você transmite isso para ele? Eu oriento, eu torno consciente o que pode e o que não pode. Não existe máquina do tempo, não existe nada que eu possa... eu quero sair um feto. Não dá, não tem como. Então, a minha postura profissional é tornar consciente que é um tratamento contínuo, longo, e que não existe milagre. Ninguém vai chegar com 60 anos e sair com 30. Vai sair com aquele rosto melhorado, mais rejuvenescido, mas nós não temos máquina do tempo. Continua saindo com 60, né? Continua com 60, meio assim, né? Mudadinho um pouco. Então, assim, eu trabalho muito na parte regenerativa. Sim. E não naquela harmonização que está na moda. Sim. Eu preciso regenerar tecidos. Sim. Quando eu regenero, eu tenho um rejuvenescimento total. Então, eu conscientizo demais, eu oriento, eu explico. E se eu tiver que falar, não vou fazer, eu explico o porquê e não faço. Eu não transgrido tudo que possa infringir ética profissional, de maneira alguma. A mulher, ela é mais cobrada socialmente do ponto de vista estético, né? Sim. A gente tem aí hoje, por exemplo, aliás, nem hoje, isso já desde que o mundo é mundo, a sociedade sempre foi mais generosa com os homens. Uhum. O cabelo branco é charme, a barriguinha Sim. faz parte, mas a mulher não pode nem pensar em ter cabelo branco, e nem barriga e coisas do tipo. Uhum. Como é que você vê essa escravização da mulher pela beleza? Isso é mídia, né? Mídia é imposto. Você não pode ter barriga, você não pode ter celulite, você não pode isso, não pode aquilo. Isso é imposição, é marketing. E eu sempre falo... Para todo homem que me procure e fala, minha mulher está começando a ter celulite.
troca por um trans, porque não vai ter hormônio. Mulher tem, não tem como. E outra, muita coisa também é feita propaganda através de tudo que tem direito, né? Vamos mudar a foto, vamos retirar a celulite, vamos empinar isso, emagrecer aquilo. Então, assim, para homem, ele tá de cabelo branco, ele é charmoso. O homem tem uma barriguinha, ele está estável. Mulher de cabelo branco é relaxada. Mulher barriguda é largada. Então, assim, o que eu conscientizo as minhas pacientes, você é mulher. Você tem hormônio feminino. E não adianta ficar, sabe, olhando, porque se você for ver, saiu uma foto agora há pouco tempo, não vou citar nomes, né, para não faltar a ética, que colocaram a foto dela produzida, arrumada, e a foto dela natural. Ela tinha celulite, claro, é mulher. Sim. Então, assim, infelizmente, o marketing, a mídia, impõe coisas que não existem. Porque toda e qualquer mulher terá celulite e flacidez. Vamos falar um pouquinho da celulite, que é o grande, assim, Sim, o grande desespero das mulheres. É a vilã. O que você pode dizer para as pessoas, para as mulheres, né? Sim. Sobre a celulite. Tem que aceitar, tem jeito de melhorar. Não, aceitar a gente não aceita. O estilo de vida interfere, explica para gente. Então, assim, nós temos a celulite pelos hormônios. A única coisa é que quando a mulher está chegando na menopausa, a celulite diminui. Mas aí ela vai ter flacidez. Então, é aceitar não aceitando. A gente tem que entrar com o tratamento devido quando ela está numa celulite grau 1. Então, comer melhor, fazer exercício, não se estressar, sabe? Procurar meios para colocar aquilo para fora. No meu caso, seria Kung Fu, Karatê, coisas assim. Uhum. Mas quem consegue uma yoga, um tai chi. Então, a gente precisa cuidar corpo, mente e alma para que aquela celulite não piore. Então, não adianta só não comer gordura. Existem tratamentos orais que a gente toma, né? Comprimidinhos, cápsulazinhas, ingerir bastante água. Então, é um conjunto. Eu trato, mas você faz a tua parte em casa. Sim. E aí sim ela melhora. Mas aceitar totalmente, mulher nenhuma aceita. É verdade. Se não me engano, são aquelas subincisões que são usadas também, né? Para fazer um pouco sim, de... O que ela faz exatamente? A subcisão, nós temos 4 graus de celulite. 1, 2, 3, 4. Quando a gente está na 3 e na 4, é quando a gente não contrai e aparece o furinho. Eu vou falar assim, mais, sim, né? Claro, furinho. Um furinho. Certo. Esse furinho são redinhas de fibras que puxam a pele para baixo. A gente entra com uma subcisão, corta essa redinha e a pele não puxa mais. Só que em volta dessas redinhas, a gente precisa tratar também com anti-inflamatórios, mas não são anti-inflamatórios tipo uma nimesulida, não. É uma inflamação local, porque tem estagnação de líquido intersticial ali, e a gente tem que diminuir isso. Pode ser feito também com alguns aparelhos. Eles melhoram a circulação, dão uma vasodilatação, e aquela celulite não volta mais, tá? Entendi. Bumbum. Vamos falar de bumbum? Uhum. Bumbum também. O que você acha que existe de melhor para tratamento de bumbum hoje? Bioestimular. Bioestimulador normal. Eu sou contra todo e qualquer preenchimento que não trate. Nenhum preenchimento trata. PMMA, por exemplo. PMMA eu sou totalmente contra. Aliás, para mim, deveria ser proibido na estética. Porque ele não foi criado para estética. Quando ele foi criado lá atrás, era para bucomaxilo, ortopedia e para algumas cirurgias que precisavam colocar o PMMA ali para manter. Sim. Tipo uma prótese. Uhum. E aí, naquela época, surgiu a AIDS. Sim. E não existiam os coquetéis. Sim. E as pessoas que tinham, né? Eles morriam cadavéricos. Sim. Então, resolveram pegar o PMMA. Vai morrer mesmo? Ninguém pensava se poderia dar algum problema. Sim. Sim. E fazia um enxerto de PMMA no rosto inteiro. Só que depois eles morriam. Sim. E aí resolveu-se, né? Vamos usar para tudo. Continuar usando. Continuar. Só que ele não é bem indicado para estética. Ele não é porque ele causa problema com o tempo. Sim. Então, de difícil reabsorção também, né? Ele não tem reabsorção. O que ele tem? Ele tem as micras do polimetilmetacrilato, que é um plástico, e a metilcelulose, que é o meio que compõe para juntar aquele plastiquinho. Naquele plástico vai ficar ali pro resto da vida. Então, um dia, por exemplo, aquela mulher está com o bumbum redondinho, bonitinha, tá bonita, só que ela tem um resfriado. E aí o corpo entende que aquele plástico é um ser alienígena. Entendi. E vai combatê-lo. Também. Qual é a primeira coisa? Inflamação. Sim. Infecção,
fístula, porque ele tem que abrir um buraco para aquilo sair. E é o momento que tem que se intervir com cirurgia. Então, assim, eu sou totalmente contra. Se você falar para mim, o que você prefere? Regenerar ou preencher? Regenerar, com certeza. Vamos entrar nessa linha, então. Toda mulher vai cair o bumbum um dia? Ou não? E o que a mulher pode fazer para diminuir essa queda? E aquelas que já caíram, o que você recomenda, além do bioestimulador? Então, não é só a mulher. O homem e a mulher no geral. Sim, claro. Só que a mulher tem mais gordura por causa dos hormônios. Então, o que ela precisa fazer? Primeiro, estimular esse músculo, né, para que esse músculo continue durinho, porque a pele vai descer. Vai faltar colágeno por causa do envelhecimento. Sim. Então, o que a gente entra? Nós da estética, a gente entra lá com o bioestimulador, ela faz os exercícios para manter aquele músculo saudável, hipertrofiado, e nós entramos com o bioestimulador. O bioestimulador vai fazer, porque existem agora de alta tecnologia. Antigamente a gente trabalhava com 3, não vou citar os nomes, mas era hidroxiapatita, polilático e policaprolactona. Hoje em dia tem a hidroxiprolina, que nada mais é do que já a receita do bolo para o meu corpo formar colágeno. Eu não preciso mais da inflamação. Prolina é um aminoácido, inclusive, da composição a hidroxiprolina se converte em prolina, junto com o silício e a vitamina C, é o básico para a gente ter fibroblasto. Entendi. É o que nós temos no corpo. Entendi. Hoje em dia eu injeto isso pronto. E aí o corpo entende que aquela pele tem que ficar mais retraída. Sim. Então, assim, todo mundo vai ter bumbum caído. Sim. Todo mundo. Isso é nosso. É envelhecimento. Só que se a gente bioestimula com o produto certo, eu redensifico a pele e formo novos fibroblastos e aquele bumbum não fica caído mais. Sim. Na harmonização facial, nós sabemos que o principal fator de envelhecimento da face é perda óssea no terço médio. No bumbum acontece também o mesmo fator? Tem a ver com perda óssea ou não? Sim, nós temos perda óssea no corpo inteiro. E aí vai caindo a sustentabilidade. É como a casa desbarrancando no morro, né? Isso. Sabe aquele alicerce da casa que começa a perder estrutura? Sim, é isso. É isso daí. Só que na face é muito mais visível do que no glúteo, porque nós temos pouca gordura. Os coxins são pequenos. Ele vai caindo. Então aí a ponta do nariz desce, o olhinho fica com uma olheira a mais, mas isso a gente também pode tratar. A gente pode fazer injeções de hidroxiapatita periósteo. E aí eu devolvo aquele ossinho que está perdendo. Legal. Vamos falar de barriga? Vamos falar de barriga. Que ninguém quer também. Além de dieta e atividade física, o que se pode fazer para ajudar? Aqueles ativos lipolíticos que se usa para ativar as enzimas do corpo, aspirada, o que você acha melhor? O hidrolipo, o que você acha? Dentro do meu encargo, da minha legislação, o que eu opto em primeiro grau é o endolaser. Eu criei uma técnica com ele, eu criei as cânulas, desenhei, criei e patenteei. O que a gente pode, sim, uma gordurinha pequenininha, sabe aquela... Eu brinco sempre, existe a gordura localizada e a gordura com residência fixa. Né? A residência fixa, a gente tira com endolaser. Por quê? É uma fibra ótica que a gente entra nesse tecido lipolítico, dissolve ele. Ele é liquefeito pelo calor. Porque essa fibra chega a mais de 100 graus. Então, tem que ter manejo, tem que conhecer a técnica para não ter complicações. Sim. E ele faz a retração da pele também. Então, eu consigo até montar, sabe aqueles quadradinhos, os metâmeros? Sim. Eu consigo montar com o endolaser. Tem uma barriguinha pequenininha, mas tem uma gordurinha, porque eu brinco sempre também, que mulher você pode escolher. Ou tem o Danners ou tem a boia. É um dos dois. Não existe outra coisa. Então, se for uma coisa menor, eu não vou fazer uma coisa tão grande quanto o endolaser. Sim. Então, lipolíticos aplicados, algum aparelho. Entendi. Existem aparelhos também para tirar essas gordurinhas e fica tudo bem. Tá? Entendi. Endolaser, então, é uma técnica extraordinária no seu modo de entender, técnica, desde que bem aplicada. Desde que ela Porque é um pouco polêmico com o uso do endolaser atualmente, né? Fala um pouquinho sobre isso. Por que é? Falta de conhecimento? É falta de conhecimento. Eu sempre brinco também que quando dá erro, é problema de BIOS. O burro ignorante operante do sistema. Você não sabe fazer e se mete a fazer, vai ter complicação. Nunca é o aparelho, nunca é a fibra. É quem não soube manusear o aparelho, não soube que plano usar, quantos joules, o quanto de potência aquela fibra tem. Então, se não tem esse conhecimento,
Não tem como ser feito e não ter uma complicação. A maior complicação do endolaser são queimaduras. Sim. E queimaduras importantes. De dentro para fora. De dentro para fora. Porque eu entro com uma fibra ótica que eleva a mais de 100 graus. Eu estou literalmente torrando bacon. Falando português, claro. E essa alta temperatura que queima, digamos assim, destrói os adipócitos. Sim, ele, falando vulgarmente, ele derrete. Derrete os adipócitos. Derrete. Mas isso aí depois é reabsorvido na corrente sanguínea. A gente faz uma manobra na hora, Sim. e quando a gordurinha é maiorzinha, ela sai pelo furinho, pelo pertuito que eu fiz. Entendi. E aí eu peço para usar cinta, fazer drenagem linfática, porque precisa, fazer como um pós de cirurgia aspirativa. Entendi. Não tem aspiração? Não. Eu reverto essa fibra por uma potência 1 joule que eu faço só a retração da pele depois. Entendi. Então, eu estou fazendo 2 trabalhos ao mesmo tempo. Retraindo pele e liquefazendo gordura. Legal. O laser do endolaser, ele tem todas aquelas propriedades naturais do laser de estimular a citocromo C oxidase, aumentar a ATP também, isso Sim. facilita também na produção de colágeno. Sim, por isso que além da retração, ele fomenta, né, novos colágenos ali. Todo laser faz isso. Só que esse daí eu estou fazendo dentro do tecido. Paciente que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, quais são os cuidados que ele deve ter ao escolher um profissional que vai trabalhar com isso? Olhar principalmente o currículo desse profissional. Porque o que mais acontece hoje em dia é aquele profissional que foi ali na esquina, fez um curso de 2 dias e no dia seguinte ele virou expert naquilo. E no dia seguinte ele está ministrando o curso. Então, vai olhar tudo. Se cerca que aquele profissional realmente é um profissional sério, é um profissional que tem experiência clínica, é um profissional de quanto tempo ele está na área. Quais são, né, os afazeres dele? Ele só tem a clínica? Ele põe a mão na massa? Ele ministra aula em alguma faculdade? Como que ele está dentro do conselho? Então, tem que se cercar disso. Porque o que você mais vê no Instagram são profissionais, alguns eu conheço, que não teriam a mínima condição de ministrar e nem fazer nada. Sim. É marketing. E quem tem bom marketing, né? Se for o bom marketing também, mas o mau marketing, né? É. Com objetivos escusos. Escusos. Me fala uma coisa. Biomedicina estética. A biomedicina, profissão da qual nós temos orgulho de ser, foi uma das primeiras que entraram na área de estética, né? Não sei se foi a primeira, mas uma das primeiras. E quais são os limites que o biomédico tem, do ponto de vista até legal, de atuação? O biomédico pode fazer cirurgia, por exemplo? Não. Então, conta um pouquinho. Assim, pra gente. a biomedicina foi a primeira, tá? Eu sou da comissão de estética do CRBM. A nossa legislação voga o quê? Nós só tratamos pacientes saudáveis. Ou seja, paciente com CID, nós não tratamos. Porque existem problemas estéticos que são patológicos. Não é só estética. Então, dentro da nossa legislação, existem várias resoluções onde diz que nós não podemos usar materiais que não sejam absorvíveis, que nós não podemos fazer nenhuma sutura ou incisão, ou nós podemos trabalhar dentro daquilo que não seja cirúrgico. Então, seguindo todas as resoluções, mas eu tenho dúvida. Entra lá na página do conselho e você vai achar tudo lá. Tá tudo bonitinho, todas as resoluções do que nós podemos fazer. Sim. Porque existem também profissionais que falam, mas lá não está escrito que eu não posso. Mas em toda e qualquer categoria, não tem resolução dizendo eu não posso. Tem resolução do que você pode. É só seguir o que você pode. É isso. Entendi. Paciente deseja fazer, por exemplo, um procedimento para lise de gordura, como, por exemplo, o endolaser, a gente tem outros aí como criolipólise e coisas do tipo. Mas existe o paciente que é obeso. Sim. Como é que você toca nesse assunto com o paciente? Você é direta? Como é que você faz? Bom, Explica Wagner, você me conhece, você sabe que eu sou direta. Tipo, Eu vou explicar para ele que, naquele momento, ele precisa perder peso, não que ele não possa fazer no futuro, mas não existe milagre. Todo mundo que está obeso tem uma causa. Eu não vou pesquisar a causa.
Então, eu peço que ele vá para o endocrinologista pesquisar essa causa. Pode ser uma tireoide que está meio louquinha? Pode. Sim. Ele pode estar com algum problema de outro hormônio? Pode. Ele pode estar com um problema psiquiátrico? Pode, descontando tudo na comida. Eu não vou tratar a causa. Eu vou tratar o que é estético. E estético, para mim, uma gordura a mais, tem que ser tratado direcionado para o profissional correto. Um endócrino, um psiquiatra. Mas é lógico que a gente não, mesmo sendo direto, a gente tem que ter muito cuidado para conversar com o paciente. Porque a gente não sabe o que ele está passando. Sim. Geralmente, eu brinco sempre, todo e qualquer paciente, ele tem RG e moradia. Sim. Então, a causa é esse RG e moradia. Sim. Então, eu converso delicadamente, faço uma bioimpedanciometria, que eu tenho na clínica, para mostrar para ele que eu não estou falando só porque eu estou vendo. Eu tenho os princípios científicos direito ali. Olha, você está com tanto de gordura, você tem tanto de massa magra, a sua gordura visceral é tanto, você provavelmente esteja, lógico, uma balança de impedanciometria também não é 100%. Mas ali ele sai satisfeito e entende que não é só a gordura localizada que ele precisa tratar. Entendi. E ali acaba voltando para mim depois. Isso sempre ocorreu. Mas eu tenho que orientá-lo. Você sabe, eu vejo muitos profissionais que não falam isso para o paciente. Não. E aí, como é que lida com isso, né? Porque o paciente ele vai com uma expectativa. Você não acha que o profissional, na medida que ele faz o procedimento, às vezes visando até o lucro, né? Às vezes ele não vai conseguir. Né? Às vezes é falta de conhecimento mesmo, né? E aí ele não entrega o que o paciente está pedindo, porque você não vai conseguir emagrecer uma pessoa que não tem como. Como é que você vê isso? Então, como é que deve ser tratado? Isso aí cai naquilo lá que a gente estava conversando. Ética. Sim. Porque assim, o que mais se tem hoje em dia? Franquias. Sim. A franquia tem que bater uma meta. E não importa se a pessoa está gorda, né, obesa. Coloca qualquer coisa ali. E comigo já aconteceu. Eu passei numa franquia que eu queria saber se era aquilo lá mesmo. Uhum. Porque uma paciente que veio de uma franquia para mim e falou: nossa, doutora, você é muito sincera. Eu falei: sou sincericida. Mas nenhum paciente meu não teve o retorno que eu queria. Todo mundo vem bonitinho e sai certinho. Sim. E eu fui para uma franquia. Me ofereceram, Wagner, pacote para emagrecimento. Eu peso 65 quilos. Eu tenho 1,70 m. Eu não preciso emagrecer. Eu não tenho a gordura localizada com residência fixa. Mas eles queriam fazer de tudo para eu emagrecer. Por quê? Possivelmente aquela avaliadora, porque eu não digo nem que é a profissional, precisasse bater uma meta. Então ela empurra um pacote, porque para eles não faz, tanto faz se aquele paciente vai ser fidelizado ou não. Sabe metalurgia? Sim. Quanto mais vier durante o dia, a gente está ganhando dinheiro e está tudo certo. Então falta ética. Esse é o grande problema na estética. Ética. Vamos falar de marketing. O que você tem para me dizer sobre fotos de antes e depois, que são publicadas na internet, com o objetivo de ganhar paciente? Assim, na minha página mesmo tem poucos antes e depois. Eu não concordo. Porque eu acho que eu não sei nem qual a palavra que eu vou colocar, mas eu não... Por que eu não concordo? Porque é fake. A maioria ali, você pode ver, um antes e depois facial. Antes aquela mulher tá derrubada, sem nenhuma maquiagem, sem nada. Depois na outra maquiagem, ela tá toda maquiada, de cabelo pronto, sabe? Sim. Então, aquilo não é o antes e depois de um procedimento. Às vezes cheio de edema, né, do procedimento. Porque, gente, um pós de um procedimento tem edema. Tem equimoses, tem roxinhos. Sim. A gente só vai saber aquele pós depois de 30 dias, 60 dias. Então, eu não sou muito favorável, não. Porque o que mais se vê... outro dia eu vi que teve um videozinho e aí entrou um pós com um videozinho. A pessoa parecia ali outra pessoa. Parecia a filha. Nenhum procedimento, nem cirurgia plástica ia fazer o que tinha ali. Então, assim, eu acho que não é muito legal lá. A gente tem pessoas, inclusive, que podem manipular com editores, né? Aliás, a gente tem tudo isso, né? Você baixa os apps ali, levanta o nariz, aumenta a bochecha, faz um queixo mais largo, sobe sobrancelha, diminui a barriga, aumenta bumbum.
Isso é verdadeiro? Não. Pois é. Não. Eu já dei palestra para turmas de biomedicina. E quando eu pergunto para o pessoal que está fazendo, por exemplo, biomedicina, com o que eles querem trabalhar no futuro, a grande maioria fala que quer trabalhar com estética. Uhum. Hoje o mercado já está bem pulverizado, né, para não dizer saturado. Sim. Temos aí biólogos que podem fazer, temos fisioterapeutas, esteticistas que estão entrando agora. Como é que você vê, como é que o profissional hoje vai conseguir se manter no mercado? Porque hoje o mercado é competitivo. Qual é a orientação que você dá hoje para a pessoa que está fazendo biomedicina, ou a pessoa que já trabalha, que está com dificuldade no dia a dia do trabalho dela? Eu penso assim, primeira coisa, se você acha que você vai entrar para a biomedicina e vai ficar milionário, não é isso. Outra coisa, o próprio mercado tira do caminho quem não tem dom ou talento. Terceira coisa, quando a pessoa vê que não consegue fidelizar, não consegue ter aquela resposta positiva, ela mesma sai. Então, tem mercado para todo mundo? Tem, porque os bons ficam. Eles fidelizam, mantêm o local, o espaço, a clínica, o consultório, seja o que for, mas os ruins o mercado mesmo vai tirar. Então, tem para todo mundo. Basta ser um profissional diferenciado. Aí você consegue. Sim. Hoje, a gente sabe que, de um lado, existem os fabricantes de equipamento, de produtos, de outro lado, o paciente, e no meio, o profissional. Sim. Como é que você interage com os dois? Porque é importante a relação com os dois, né? Sim. Esse aqui quer que a gente encha de produto, vamos colocar aqui, assim, porque ele quer vender. E nós temos que fazer essa dosagem adequada. É difícil para você fazer isso? Como é que você... Olha, Wagner, não sei se é porque eu sou sincericida. Começa a me perturbar muito que quer vender uma coisa, eu já corto na hora. Não, não quero. Eu não trabalho com isso, eu não conheço. Quer me mandar uma amostra, eu testo para ver o que está acontecendo. Sim. E depois, sim, eu não vivo para colocar milhões de procedimentos num paciente. Não. Eu vou reabilitar aquela pele, eu vou regenerar e depois, se precisar, eu preencho. Mas eu não sou um profissional que... Vem cá que eu vou fazer uma demonização em você? Não, eu não trabalho assim. Então, toda vez que eu vou num congresso, eu sou palestrante, passo na feira, eu vou primeiro estudar o que eles estão me oferecendo. Por exemplo, teve o boom de um laser, o Lavian. Eu fiz o treinamento e depois eu fui estudar a física do aparelho. Porque para mim aquilo faltou. Não é simplesmente, olha, leva esse microfone, que esse microfone aqui vai fazer a tua voz ficar linda. Certo. Não, eu tenho que entender o que aquilo acontece, como é, de que jeito é, para ver se tem condições de eu colocar no meu paciente. Então, para mim, isso é fácil. Sabe, aquilo é separar joio do trigo? Eu já tenho essa experiência, mas a maioria não tem, porque está começando agora, né? Você acha que o mercado é muito levado pelas estrelas da estética que existem hoje? Porque eu vejo muitos profissionais decidindo o que vão colocar no rosto dos seus pacientes baseados no que uma estrela da estética falou, ou no que... Não vão aferir na ciência. Sim. Né? Sim. E aí sim decidir o que se colocar, o que utilizar no paciente. Você não acha que falta um pouco disso, das pessoas buscarem essa informação? O que falta. Hoje em dia o que você falou é tudo, é glamour, né? Mas aquele professor glamuroso ou professora glamurosa, se você começa a olhar, você vai entender que ele está trabalhando só com aquilo porque ele só conhece aquilo. E aí ele passa para os alunos. Quando eu trabalho, por exemplo, preenchimento, eu quero saber viscosidade, G', quantidade de BDDE, se ele é viscoso, se ele tem distensibilidade, o que ele tem ali para me oferecer, porque eu tenho que trabalhar com vários preenchimentos para cada tipo de tratamento que eu vou fazer. Então, não posso falar, olha, você vai usar só o A. Não. Eu vou usar um preenchimento diferente para cada paciente de acordo com o problema que ele tem. E isso falta no glamour. Só use tal marca, porque essa marca aqui é chique, é francesa, e não é assim que funciona. Sim. E aí eu uso um produto errado no local errado. E não tenho o resultado certo. Quer dizer, individualizar o tratamento é sempre, a questão. Sempre individualizado e único. Cada pessoa de um jeito. Cada pessoa responde de um jeito. E o teu problema não é igual ao meu. É simples assim.
Eu tenho viajado o Brasil inteiro para falar sobre ultrassonografia na harmonização. E confesso que a ultrassonografia está me ensinando uma outra forma de ver as coisas. Porque a gente enxerga a pele por dentro, né? Qual a sua opinião sobre a ultrassonografia na estética? Maravilhoso. Maravilhoso. Porque você bem sabe, eu já precisei te mandar paciente porque eu não sabia o que tinha ali. Porque chega um paciente pra gente e fala assim, eu fiz um preenchimento há 6 anos atrás. As perguntas são clássicas. Você voltou ao normal? Um pouquinho. Um pouquinho. Você vai lá, passa a sua mãozinha, às vezes você sente um granuloma aqui, outro ali, mas um ácido hialurônico também pode dar. Então, a ultrassonografia vai fechar para mim o diagnóstico e, olha, isso aqui é um PMMA, isso aqui é uma hidroxiapatita. Ele está em tal plano. Ele está ou não granulado, ele está disperso. Então, a ultrassonografia é tudo de bom, principalmente para resolver complicações. Porque não dá para a gente tentar resolver à toa, sabe? No dedinho de ultrassom não existe. E ultrassom é tudo, Sim. É tudo. Você já precisou recusar algum tratamento de algum paciente? Tem Sim. alguma história para contar para a gente? Tenho uma história de uma paciente que ela chegou, eu vi que ela tinha uma diferença, uma simetria grande de malar, mas até aí a pessoa pode ter nascido com essa diferença. E com o tempo, porque você vai puxando, né? Porque às vezes o paciente não quer te contar o que aconteceu ali, justamente para você negar. E ela acabou me contando que foi ela mesma que comprou na Shopee uma coisa injetável e ela olhou no YouTube, comprou a seringa e ela se injetou. Aí eu falei, desculpa, mas eu não ponho a mão em você. Eu não sei o que tem aí, eu não sei o que você injetou, não sei em que plano, não sei a quantidade. Sinto muito. Eu não posso. Mas eu faço um exame. Não. Você vai para um cirurgião plástico para consertar tudo isso que você fez. Porque eu não posso, Wagner, colocar a mão e piorar a situação. Porque eu não sei o que ela colocou ali. Então, se eu tiver que negar isso, eu explico o porquê. Não vou fazer por causa disso, o risco é este. Sim. E não vou colocar ninguém numa situação que Deus o livre, ela morra. Ou vá para uma UTI. E eu não faço. E existem muitos casos assim, tá? Porque, infelizmente, tem o mercado negro, que também não tem ética, né? Sim. E as pessoas olham no YouTube, porque elas não têm noção que elas podem causar uma isquemia, uma necrose. E acham que é só injetar. Se eu estou vendo ali no YouTube, tá tão facinho, né? Sim. E injeta. Na sua opinião, existe um número significativo de pessoas que são capazes de arriscar a sua saúde para ter estética? Sim. Eu mesmo já peguei casos assim. Sim. O que você tem para dizer para uma pessoa assim? Psicólogo? Não, primeira coisa... Um problema emocional? O que você acha que é? Isso é problema psicológico, sim. A partir do momento que ela não coloca que a vida dela é mais importante, mas ela quer estar... Ela perde a noção. Ela tem dismorfia. Sim. Ela não consegue enxergar. Ela enxerga tudo deturpado. Sim. Então, a primeira coisa, você tem que passar num psiquiatra, num psicólogo. Porque tem alguma coisa ali que não está certa. Porque você vai acabar morrendo. Então, é muito. É o quê? É mídia, é imprensa, é marketing que cobra que aquela pessoa tem que ter hoje em dia o bocão. Sabe Sim. aquela técnica linguiça seara? Sim. Todo mundo tem que ter bocão. Sim. Eu não faço. Sim. Eu não faço. Porque, infelizmente, nós do outro lado, nós os profissionais, nós temos que colocar essas pessoas no devido lugar dela entender que ela pode morrer. Porque até então, para ela, não passa na cabeça dela que ela pode morrer. E aí ela aceita fazer tudo. E existem maus profissionais que fazem, por causa do dinheiro. Eu prefiro dormir de cabeça tranquila, sabe? Tranquilidade total. Sim. E não fiz nada de errado. Sim. Eu nunca tive uma intercorrência, uma complicação. Nunca. Eu mais ajudo, graças a Deus, do que eu ter mesmo. É isso daí. Por exemplo, harmonização e transformação de face. São coisas diferentes para você? Porque na transformação de face a gente tem a injeção de uma grande quantidade de produtos, de ácido hialurônico e tal. Como é que você vê esse tipo de tratamento? Em função somente dos edemas que têm surgido e tudo mais. Eu penso assim, Wagner, a harmonização não foi lançada para ser ruim. Ela extrapolou.
sabe? Ela virou uma coisa que não é o certo. A harmonização, para mim, vem da palavra harmonizar. Vamos deixar bonito aquilo que já tem. Então, tem uma bochecha que é bonita, mas ela deu uma caidinha. A gente faz o possível ali para ela voltar. Tem um lábio bonito, mas está muito fininho, inverteu. Vamos inverter. Mas não é colocar 10, 20, 30 seringas que é harmônico. Porque você vê um monte de gente que fez aí da TV e tá horrível. Tá horrível. Então, tudo para mim, eu quero harmonizar. Eu vou dar aquele toque final no que você já tem de bonito. Mas entrar Cecília e sair Paula, de maneira alguma. Para mim, isso não é harmonização e nem transformação. É você tirar a característica que a pessoa tem. É deixar bem claro, eu não trabalho com 10, 20, 30 seringas. Não. Pelo contrário, eu trabalho com o menor possível, porque para mim sempre o menos é mais. Eu primeiro restabeleço, regenero, o que sobrar, eu harmonizo. Mas dá a palavra harmonia. Eu não posso simplesmente colocar um bocão, colocar um bochechão, porque aquilo vai ficar muito disforme. Vai perder a própria característica facial. Então, eu não faço. O ácido hialurônico, ele o preenchedor de ácido hialurônico, ele é tido como bioidêntico. Sim. Porém, a gente tem enfrentado as etípes, né? Os edemas tardios, intermitentes, persistentes. Esses edemas, eles são causados basicamente por quê? Pelo BDDE ou pelas outras coisas que tem lá dentro? Você tem conhecimento disso? Eu tenho alergia a ácido hialurônico sintético. Mas não é o próprio ácido hialurônico, é o BDDE. BDDE. Porque é ele que faz ter uma etípe. O que é o BDDE? Explica mais ou menos. Ele é o responsável pelo crosslink e pela conservação daquilo. Então, por exemplo, eu preciso de uma laranja grudadinha na outra. Eu coloco uma cola ali para ela ficar bonitinha. Esse é o BDDE. Saiu agora no mercado um que não tem BDDE. Ele tem um outro sistema, uma outra técnica. Eu vou testar, porque o que causa etípe é ele. É a mesma coisa, por exemplo, eu não posso tomar suco de uva de caixinha. Não é o suco de uva, é o conservante. Sim. Então, todo mundo que tem um etípe, e alguns preenchimentos causam mais do que os outros. Por quê? O grau de etípe é maior. Quanto mais, BDDE. Quanto mais BDDE tem, mais aquele corpo vai responder. Porque é cruzado, né? Sim. É uma reação cruzada. Tem um preenchimento, fiquei resfriado, tive uma infecção urinária, meu corpo vai lá naquele preenchimento e causa etípe, que é, né, para nossos ouvintes, é uma inflamação tardia persistente. Sim. E só se resolve tirando aquele preenchimento. Mas agora a técnica já está melhorando, sabe? A tecnologia dos preenchimentos, e eu acredito que esse novo não vai mais dar nenhum etípe. Porque isso é um terror, né? Já Sim. aconteceu com você de paciente chegar depois de muito tempo de preenchimento? Aconteceu. Qual foi o maior tempo que você já viu? Foi uns 10 anos atrás. A gente não tinha essa variedade de preenchimentos. Sim. E foi com preenchimento de nome, tá? Era o que tinha na época. E aí, depois de 8 meses que eu tinha feito, o lábio começou a inchar. Imagina 10 anos atrás, que você não tinha tanta coisa para tentar. Não sabia de nada. Não sabia de nada, porque hoje em dia a gente está muito mais evoluído. Claro. Mas eu consegui resolver. E foi por causa de um resfriado. Ela teve o resfriado, pumba, a imunidade caiu, acordou o preenchimento. Hoje em dia a gente já tem nomes que a gente procura não usar. E um conselho, né, para todos os profissionais que estão ouvindo. Toda vez que lançar um preenchimento novo, teste em você, nem que seja na tua perna. Porque a gente não sabe como é a reação. Como vai ser. Eu testo em mim. Eu vou lá e coloco um tiquinho na minha perna. Se ficar ruim, já não entra mais no meu consultório. Entendi. Porque todo dia tem um preenchimento novo. Todos os dias. E a gente não tem como saber se o paciente tem alergia àquilo ou não. Não dá nem para fazer teste Sim, com isso, né? Então o que eu faço? Eu procuro ver o quanto tem de BDDE. Quanto menor, melhor. Houveram uns no mercado que logo de cara se aplicava hoje, depois de um mês a pessoa já tinha etípe. Aí eles perceberam que era um nível muito alto de BDDE e arrumaram isso. Mas aí a gente fica com medo e não volta a usar. Porque vai que, né? Sim. Então, assim, é procurar sempre ver o que tem naquele preenchedor, quais são os conservantes, quais são os antibacterianos que ele tem, qual foi o jeito que ele foi criado. Porque a gente bem sabe que hoje em dia é tudo sintetizado. Sim.
Não existe mais aquilo que é feito de crista de galo. Não tem mais. Sim. Mas a gente tem que procurar saber quanto tem de conservante BDDE. Então, o ácido hialurônico pode ser reabsorvido no corpo normalmente, como é esperado, mas o BDDE pode permanecer mais tempo. Sim. Que o corpo E tem outra dificuldade de coisa, eliminar. Saiu artigos agora de pessoas que fizeram preenchimentos há 6 anos e com a ultrassonografia, e aí foi feita uma ressonância também, ainda mostrava nas áreas. Então, aquilo lá é o BDDE, você acha? Eu acho que sim. Porque não tem como, né? O ácido hialurônico morre. Não tem como, ele vai embora, ele é reabsorvido. Sim. Mas fica aquele resquício. Entendeu? E como é que você lida com essa intercorrência de ETIP? Como é que é? Primeira coisa. Que às vezes é difícil, sim, né? Ela vai e volta, né? Ela vai e volta. Tem que ser retirado aquele material. Mas na crise não pode ser retirado. Porque no momento que está com aquele edema imenso, se você entra com uma hialuronidase, você vai piorar o edema e pode ter uma síndrome compartimental. Sim. Então, entra-se primeiro antihistamínico, anti-inflamatório. Certo. Melhorou, entra com hialuronidase no local e retira tudo. Tem que ser retirado, não dá. Mas posso? Melhorou. Você vai ter esse ETIP novamente daqui a 3, 4 meses. Então tem que retirar. Lembrando que tem que saber se a pessoa também não vai ter alergia à hialuronidase. Porque ela pode ter também. Isso aí pode piorar o quadro ainda mais. Piorar o quadro, porque tudo pode ir para uma síndrome compartimental. Síndrome compartimental, isquemia e necrose. Sim. E a hialuronidase, então, jamais em pele inflamada. Primeiro tira tudo. Não, primeiro, se você injetar uma hialuronidase na crise, você vai ter um problema imenso. Então, primeiro, no mínimo 3 dias, compressa fria, não gelada total, fria. Porque eu também não posso ter uma vasoconstrição para colocar gelo. Sim. Então, uma compressa fria, se for, por exemplo, um lábio, anti-inflamatório, antihistamínico, lógico que sempre lembrando o que aquele paciente pode tomar. Sim. Eu não posso simplesmente pedir para ele tomar, toma X, se eu não souber na anamnese dele que ele tem alergia àquele X. Então, dentro da possibilidade do que ele pode, anti-inflamatório e antihistamínico. Melhorou, retira-se tudo. Vamos falar um pouquinho de necrose. Vamos falar de necrose. Por que a necrose acontece mais na região de nariz, principalmente na região de columela ou parte superior do lábio? Porque as pessoas não sabem anatomia. Infelizmente, os profissionais não sabem que a nossa linda artéria, né, facial, que ela se divide para lábio superior, que ela se coliga à artéria columelar, que ela se coliga à dorsal, né, à alar. Então, vai lá, faz ou injeta dentro da artéria. Isso é provável? Sim, mesmo com uma cânula. Ou ela acaba comprimindo essa artéria que é com o mais provável É o mais provável. É a compressão, a síndrome compartimental. Sim. Não sabe nada de anatomia, problema instalado. Quer dizer, coloca o produto. Nariz com elevaçãozinha de nariz, que o pessoal pede muito. Com ácido hialurônico ou com fio? Qual que você acha? Ou não faz? Hoje em dia eu não faço mais fio em nariz. Não faço. Não. Porque os riscos de você pegar o gânglio etimoidal aqui, junto com a retiniana, é muito grande. E aí causar uma cegueira. Ele faz uma voltinha aqui no nariz. Sim. Mas você vai por baixo dela. Se romper, rompeu. Sim. E se ela cutucar e der uma compressão, deu. Sim. E com o fio é mais difícil você diagnosticar rapidamente. Entendi. Com o ácido hialurônico é na hora que você já vê o diagnóstico ali, na hora que você está fazendo. Fica mais branquinho, fica esbranquiçado, com fio não fica. Vai demorar, às vezes, até 72 horas para te mostrar. Sim. Nisso, o bicho já foi instalado. Já foi instalado. Então, eu não faço mais fio e nariz hoje em dia. Eu prefiro fazer preenchimento. Você recomenda que as pessoas, quando forem trabalhar com preenchedores em região de nariz, já deixem a hialuronidase diluída do lado? Não precisa estar diluída, tá? Mas que ela seja hábil em diluir se necessário. Porque assim, diluiu, você vai pro lixo. Então, é ruim, né? Toda vez que você fizer um procedimento, se você jogar fora. Eu prefiro jogar fora no final do meu mês, que venceu minha hialuronidase, eu jogo no lixo. Mas a primeira coisa, para você, tem áreas na face que são mais perigosas. Então, lábio é perigoso, nasogeniano é perigoso. Sim, mas o resto da face também é. Mas o nariz é um que pode dar cegueira. E não tem como reverter. Eu participei de um congresso, num workshop, e um dermatologista de uma empresa
sabe, internacional mesmo, ela secou na hora o paciente ali, com o preenchimento. Foi um auê e não conseguiu reabilitar. Então, assim, quer fazer? Para mim, sempre, para os meus alunos, eu falo, sabe a técnica? Ok. Sabe qual é o material que vai indicar? Ok. Sabe quanto vai colocar? Ok. Sabe qual é a proporção do material que você vai usar? Ok. Se der um problema, sabe resolver? Não. Você não está pronto para trabalhar. Você tem que saber tudo. E tem que saber diagnosticar ali para poder você não ir para uma necrose. É isso. Qual é o papel do biomédico esteta na área de educar os pacientes? Porque tem um lance de educação, né, com relação à estética, a gente falou bastante sobre isso. E assim, qual foi a tua experiência? Porque eu sei que você tem experiência internacional. Sim. Explica pra gente. Existe diferença entre a estética lá fora Existe. E daqui? Qual é? Fala pra mim. Existe muita diferença. Eu tenho experiência internacional, eu já palestrei em Harvard, eu sou premiada em Mônaco. E eu nunca mais esqueço um dia que eu fui dar aula na faculdade do Porto, em Portugal. E aí eu com todos os dedos possíveis para tentar explicar para aquela senhorinha que eu não podia fazer preenchimento nela, porque ela tinha que reabilitar primeiro o que ela tinha perdido. Então eu fui muito. Primeiro que eu não estou no meu país, segundo que os meus modelos de lá eram todos fofos, mas aquela senhorinha tinha que ter mais preocupações. Eu fui e expliquei tudo para ela, o porquê que eu não podia fazer. Ela era cardiopata, eu não podia fazer o peeling que ela queria, nem o preenchimento. Ela virou para mim e falou assim, não, doutora, com todo aquele sotaque português, né? Não, doutora, a senhora estudou para isso. Eu tenho que agradecer. Sou grata. Aqui em São Paulo, fui explicar para uma cardiopata, na época, antes de proibirem o fenol, que eu não poderia fazer fenol nela, porque ela era cardiopata, ela era hipertensa. Ela virou e falou para mim assim, você não vai fazer? Não, não vou. Tudo bem, eu vou fazer não sei onde aí que ele faz, mais barato que você. Então, assim, é muita discrepância, sabe? No respeito que lá fora os modelos, os pacientes têm conosco do que aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil, infelizmente, virou mundo de qualquer um. E as pessoas não estão nem aí. Elas chegam com a revista. Eu quero isso aqui, ó. Entendeu? E esse aqui, às vezes, não é para ela. E lá fora, todos os modelos, tudo que eu explicava, sabe? Tanto em Madrid, quanto na Itália, quanto em todos os países que eu fui. Se você chegar e falar, olha, a mãozinha da senhora está com essa manchinha, a senhora vai usar isto assim, 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 eles param e nem piscam, prestando atenção no que você está explicando. E são os primeiros a falar, tem algum lugar para eu assinar que eu escutei? Igualzinho aqui. Igualzinho. Você ri, mas isso é triste. Isso é muito triste. Doutora Sandra Gasparro, como é que as pessoas encontram você? Na rede social? Qual é o seu endereço? Me encontram na rede social, como Clínica Vita, com T só, e Saúde, ou se jogar meu nome lá, já aparece. Doutora Sandra Gasparro vai aparecer em tudo quanto é lugar. Assim seja, que Deus ajude. Continua atendendo na Zona Sul de São Paulo, tem no Vila Mariana. Vila Mariana, tô lá. E também em parceria na Zona Leste. Legal. Tá bom? E, além de tudo, dou aula em 3 universidades. É isso aí. E eu te agradeço. Minha querida Sandra, posso te chamar assim, e eu quero te dizer que foi uma honra muito grande ter você aqui. A honra foi minha, com certeza. Você foi uma pessoa muito importante para mim, profissionalmente, como amiga, e está sempre socorrendo a gente quando precisa, está sempre orientando. Que Deus continue te abençoando e deixando desse jeito aí. Amém. A todos nós, né? É isso Amém. daí. Obrigada mesmo. Eu sou Wagner Gabriel, esse foi mais um Ética na Estética, e eu aguardo você no próximo podcast. Tchau.